Graça e paz, boa noite a todos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Eu queria deixar uma palavra rápida que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, segundo escreveu o apóstolo Paulo, que diz assim: orai sem cessar. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa o exemplo de uma vida de oração. Um homem que passou tantas perseguições, tantas calúnias, tantos levantes contra a vida dele. Ele passou naufrágios, prisões, perseguições. Ele foi preso, foi açoitado. Ele foi abandonado na prisão por seus companheiros. Mas como ele tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, ele suportou. Sabe por causa do quê? Por causa da presença de Deus, o Espírito Santo. Nada pode parar alguém que tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E Jesus, quando apareceu para ele no caminho de Damasco, Jesus falou que ele ia padecer muito por causa do evangelho. Jesus falou para Ananias que importava que ele padecesse muito pelo evangelho. E o perseguidor se tornou perseguido. E Paulo nos dá um grande exemplo de uma vida de oração. Todo cristão, se ele quer vencer na fé, ele deve levar uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida voltada para a palavra do Senhor. E aqui ele fala: orai sem cessar, orando sempre em pensamento, salmoditando nossos corações, com cânticos, assim como Davi. O salmista Davi, ele orava 3 vezes ao dia. Davi, ele compunha salmos, louvores a Deus no meio da perseguição. Davi tinha uma vida de oração, por isso que nós devemos permanecer em oração. Assim como Jesus também teve uma vida de oração. Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, a Bíblia diz que ele orou 40 dias e 40 noites. Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou a noite inteira. Jesus, quando ele ia pregar na sinagoga, ele orava a noite inteira para ele pregar. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus, quando via a multidão ali apertando ele saía e ia se separar para orar. Nós devemos ter uma vida de oração, porque uma vida sem oração não tem poder. E o avivamento só dura enquanto durar a oração. Que Deus abençoe a vida de cada um.